E aí pessoal, eu sou Renato Trovisky e tô aqui para conversar com vocês hoje sobre o filme Tic Tic Boom, mais recente lançamento aí na Netflix, e claro que eu vou falar o que vocês podem ou não esperar desse filme. Mas antes de começar a falar sobre todas as curiosidades, tudo que rola nesse filme, principalmente se ele é bom ou não, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal. É claro que é muito bacana ver que cada vez mais gente tem acompanhado os vídeos e principalmente que vocês estão compartilhando, comentando, falando sobre os vídeos e tudo mais. E eu agradeço de coração a isso e com certeza, se você puder, faz essa aí, se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, que outras pessoas podem se interessar também por esse conteúdo. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre o filme Tic Tic Boom e, consequentemente, sobre as atuações, sobre toda essa história que esse musical traz de uma maneira muito bacana e muito legal. Então, agora é só a virada da vinheta que vamos começar a bater esse papo de uma forma muito legal. Outra pessoa tem a permissão para contar essa história, porque você contou a sua. Outra pessoa tem a permissão para sonhar, tão grande quanto você. Outra pessoa vai lutar para fazer o melhor com o tempo que tem. Outra pessoa vai encontrar as palavras certas para o obrigado, obrigado, obrigado. Sim, sim, pessoal, estou aqui para falar de Tic Tic Boom. E a primeira curiosidade desse filme se trata exatamente de ele ter sido lançado no dia 12 de novembro em alguns cinemas pontuais. Pois é, tudo indica que essa é uma das promessas do Netflix para concorrer ao Oscar de melhor filme, melhor ator, entre outras categorias. E claro que Tic Tic Boom é uma boa aposta. Muito se dá ao trabalho do Andrew Garfield e também a uma bela história. Até porque essa história conta nada mais nada menos do que a vida do Jonathan Larson. Pois é, Jonathan Larson ele foi um dos maiores nomes que a Broadway já teve. E pasmem, galera, é uma história super emocionante. Bom, vamos lá. Em resumo, né, o filme conta a história do Jonathan Larson e muito dessa ênfase da história é exatamente sobre a primeira obra dele, Superbia. Superbia era uma obra de ficção científica que ele passou quase uma década escrevendo. Pois é. E na época ainda que ele estava escrevendo essa história, por exemplo, ele trabalhava numa lanchonete e, além disso, se dedicava a essa história. E o mais incrível de tudo isso é que ele queria que essa obra chegasse a Broadway antes que ele fizesse 30 anos. Olha só, a correria do cara era algo assim, tipo, fora do comum. E o filme, especificamente, ele já te pega na primeira música. Por quê? Porque uma coisa legal do Jonathan Larson, que vocês vão ver no filme, a forma como ele compõe é uma forma meio que rock and roll, assim. Então logo na primeira música você já é pego, de fato. E isso te envolve com o filme, porque acaba dando vontade de você seguir a história adiante. E isso é muito bacana de se ver, né? Bom, pensando nisso, Tic Tic Boom é o título da segunda obra dele. Por quê? Necessariamente, Tic Tic Boom é um monólogo, né, acompanhado por uma banda, aonde ele conta um pouco da história, das dificuldades que ele teve, dos envolvimentos com amigos e família e tudo mais, e traz também, né, em forma de música, o complemento para cada um desses braços que o filme tem a oferecer. E o principal conflito dele é concluir Superbia antes dos 30 anos. E além disso, claro, ele enfrenta também um conflito que é bem importante no filme, que é o de ele não estar conseguindo
produzir uma música para o segundo ato da história. E isso coloca ele sob pressão, e vocês vão entender isso durante o filme como. Durante o filme você vê que o Jonathan é um cara muito criativo. Ele faz música assim no instalar de dedos. Tipo, toda a situação que ele vive, ele transforma aquilo numa música. E é muito legal, porque ele tem uma facilidade muito grande. Só que ele começa a passar pelos perrengues da vida, né? Ele quer concluir Superbia e ao mesmo tempo ele quer que tudo aquilo que ele vive se torne algo histórico. Então, durante esse primeiro ato, por exemplo, você conhece um cara super criativo, você conhece um cara que tem uma criatividade muito, muito expansiva, né? Tipo, pra ele não tem tempo ruim. Independente de dificuldades, independente de estar vivendo um momento de pressão, ele escreve Superbia ali com o coração dele. E, tipo, eu acho isso muito simbólico, né? E o primeiro ato do filme você vê essa facilidade, essas condições das quais ele vive naquele momento de uma forma muito enriquecedora. Porém, né, o filme, a história em si, ela tem uma coisa muito bacana que no próprio monólogo você tem uma resposta sobre o segundo ato do filme, que é uma coisa tipo um pouco perdida, né? Mas acredito que esse segundo ato ele se passa exatamente pelo fato da dificuldade que ele tinha. E pasmem, durante o filme você percebe que ele tem apenas uma semana para dar conta de tudo, até porque Superbia ele escreveu e ele está dando conta de fazer isso tudo sozinho. Então ele depende não só da sorte, né? Mas também depende do bom trabalho, depende tipo de conseguir o público para ir assistir aquele filme. Mas não é tipo chama qualquer pessoa e vai, não. Público que possa dar andamento, que possa fazer com que essa peça chegue na Broadway. Então, tipo, ele depende de pessoas importantes assistindo essa peça. Então, tipo, é uma correria que ele tem que fazer de uma maneira muito intensa em uma semana. Só que isso traz mais conflitos para ele, como relacionamentos com os amigos, o relacionamento com a sua namorada, enfim, entre diversas outras situações. Outra coisa bacana é que no terceiro ato, se você conseguir passar pelo segundo ato de uma maneira bacana, que você sinta a vontade de chegar até o terceiro ato, você já não consegue mais abandonar o filme, porque o filme ele te pega de uma forma assim como se fosse a Mulher Maravilha te entrelaçando no laço da verdade e puxando com força, porque por mais que aquilo seja apertado, você não quer sair dali. E isso é uma coisa muito bacana que o filme tem a oferecer. Eu falo que esse é uma das pérolas que a Netflix acabou conseguindo fazer, produzir e tá lá no catálogo deles especificamente para você assistir. Uma coisa bacana do título Tic Tic Boom é que ele remete ao relógio de uma bomba relógio, ou seja, tipo, essa bomba ela pode explodir tanto da maneira positiva como da negativa. E é exatamente como ele encara Superbia, que é um espetáculo, é uma história sensacional, né? E ele acredita que aquilo pode ser algo estrondoso na Broadway. E tendo Superbia como uma pérola em sua mão, né? Ele acaba de alguma forma tendo aí uma negativa muito pesada sobre Superbia. Por quê? Porque ela é uma peça extraordinária, mas, né, muito cara para os palcos da Broadway, ou seja, tipo, viajar com essa peça, mostrar essa peça pelo país, seria algo tipo que sairia muito caro. E essa era uma das dificuldades que a peça trazia em seu encalço, né? E fez com que Superbia nunca fosse lançada de uma forma oficial.
né? E Tic Tic Boom é uma maneira, uma história autobiográfica de contar a produção dessa história de Superbia e essas barreiras. Porque para quem não sabe, o Jonathan Larson, ele se tornou um dos maiores escritores e compositores de peças para Broadway. Inclusive, a peça mais importante da sua história é Rent. Só que tem uma história por trás de Rent muito bacana, da qual também o filme explica ali no final. Mas exatamente é uma coisa interessante porque Rent, ela é a história que finaliza o filme e deixa o filme ali na sua mente, né? O filme não é para qualquer um. Se você não gosta de musical, vai ser muito difícil você ficar preso a essa história. Mas o que eu posso garantir para vocês é que para quem, por exemplo, gosta de rock, o cara, ele é muito bom em produzir rock and roll. Não da maneira tradicional como a gente pensa, com bateria, baixo e guitarra, né? Mas na peça é um musical que traz muito dessa raiz do rock and roll, principalmente naquelas partes onde a história pede um pouco mais de radicalismo, um pouco mais de revolta, sabe? Porque de muitas maneiras você se sente revoltado com as atitudes, principalmente, das quais Superbia é avaliada. Então você, tem hora que você tem vontade de quebrar tudo. E as músicas muitas vezes remetem muito a essa emoção de você ir tanto pro lado radical quanto pro lado melancólico, emotivo, né? Isso é muito bacana. Para quem não sabe, Rent é a sua maior obra. E o Jonathan Larson morreu um dia antes dessa obra-prima chegar a Broadway. Ele nunca pôde ver em vida a sua obra sendo apresentada para o mundo. E isso rendeu a ele o prêmio Pulitzer em 1996 de melhor livro musical e trilha sonora original. Ou seja, o mundo viu uma obra que o seu autor não pôde ver por causa de uma morte repentina. Isso é muito impactante na história. Eu não posso deixar de falar também que muito da história que se passa em Tic Tic Boom, muito do monólogo que é contado sobre Superbia, traz também um nome bem importante para a vida do Jonathan Larson e também para a vida da Broadway. O nome dele é Stephen Sondheim. Ele foi o mentor do Jonathan durante a trajetória dele. E o filme mostra um pouco dessa história. Ela está um pouco em segundo plano, mas mostra a importância que esse cara teve. Inclusive, nas apresentações onde ele sabe que o Stephen Sondheim vai estar lá, ele fica bastante nervoso. Por quê? Antes da peça acontecer, existem os ensaios, existem toda aquela adaptação, né, para fazer o grande espetáculo de fato surgir, nascer, né? Em algumas dessas audições, o Stephen estava lá. E na época de faculdade ainda, o Jonathan, ele escreveu uma carta convidando o Stephen Sondheim para poder ir ver a peça e tudo mais. Ele aparece em algumas encenações, mas enfim, consequentemente, após ele ver Superbia, ele acaba ganhando um amigo. E após o Stephen assistir Superbia, ele também começa a falar da qualidade que o Jonathan Larson tem para outras pessoas, até que o nome do Jonathan vire algo conhecido e comece de fato a fazer alguma diferença para poder investir numa peça dele. E consequentemente a primeira peça que vai para Broadway é Tic Tic Boom. Mas uma coisa interessante dessa amizade é que essa amizade ela não acontece de uma forma fácil, né? Existe essa questão de ele enviar a carta
para o Stefan, ele vai em algumas audições, só após ele ver Superbia, ele vê que o garoto é um talento nato, só que só um pouco antes da produção de Tic Tic Boom, o Stefan entra em contato com o Jonathan e vinculam essa amizade porque o Stefan começa a levar o nome do Jonathan adiante e consequentemente com Tic Tic Boom indo para Broadway, essa amizade vira um afinco e o Stefan acaba virando uma espécie de mentor para ele. Isso é uma coisa muito bacana de ser citada porque o Sondheim, por exemplo, durante a história, você vê que ele parece ser uma pessoa bem diferente ao que ele vê em relação ao trabalho do Jonathan Larson. Uma coisa interessante de ser falada aqui sobre o Jonathan Larson é que ele morre um dia antes da peça chegar a Broadway e sua estreia. E, consequentemente, ninguém entende o porquê que ele morreu. Ele é encontrado morto no seu apartamento no dia 25 de janeiro de 96. Durante a autópsia, entenderam que ele teve uma aneurisma cerebral e quando fizeram a autópsia, descobriram que a sua artéria, a aorta, a mais importante, inclusive, de levar o sangue para todo o corpo, ela estava com rasgo do tamanho de um pé. O mais interessante é que o Jonathan estava sentindo dores no peito e ele foi 2 vezes ao hospital e os exames não relataram nada de grave com a sua condição. Ou seja, deve ter sido bem aquela coisa. Vai para casa que isso daí deve ser só uma dor de rotina, alguma coisa assim, né? E consequentemente ele acaba tendo esse ataque e acaba morrendo em seu apartamento. Bom, eu pesquisei um pouquinho para saber o que era a síndrome de Marfan e eu vi que ela é uma doença genética que afeta diretamente ao coração. E no caso do Jonathan, quando ele foi ao hospital e relatou as dores no peito que havia sentido, nada constou nos exames, ou seja, é uma doença que ela pode desencadear e acontecer de uma hora para outra. E precisam ser feitos exames aí muito específicos para poder, relatar essa enfermidade. E consequentemente, naquele momento, como mandaram o Jonathan ir para casa, que não constaram nada em seus exames, isso pode ter se agravado de uma forma da qual ele já não conseguia resolver essa situação. Tic Tic Boom, num resumo geral, galera, é um filme muito bacana, legal pra caramba, que deve muito à interpretação do Andrew Garfield. Ele pega ali trejeitos, a maneira de se comunicar como Jonathan Larson. Ele de fato faz um ótimo trabalho aqui. E todo mundo lembra do Andrew Garfield como Homem-Aranha, mas esquece que ele vem fazendo grandes filmes aí. Até O Último Homem, por exemplo, rendeu a ele indicação ao Oscar. Isso, bacana pra caramba. E o Andrew Garfield, especificamente, ele leva o filme nas costas aqui. Até porque, por mais que ele seja o ponto principal do filme, esse filme ele tem um elenco muito bacana de apoio. Então, o Robin de Jesus, por exemplo, ele tem um papel muito importante no filme e traz uma das cenas, uma das partes mais impactantes do filme. Eu acho que a realidade do Michael ali, principalmente no terceiro ato, é algo muito forte de se ver. Outra atuação muito importante aí no filme é da Alexandra Shipp, que é a Susan, a namorada do Jonathan Larson. Por mais que a participação dela seja pequena no filme, ela tem um teor bastante importante e emotivo durante o filme, principalmente com a vida que o Jonathan tem passado.
esse filme ele me pegou de uma forma muito impactante, por exemplo, exatamente por me identificar com a situação do Jonathan Larson. Por quê? Naquele momento, quando ele está escrevendo Superbia, ele está apostando tudo numa coisa que ele acredita ser o maior dos seus feitos, né? Tipo, a obra que vai deixar o seu legado, né? Porém, tipo, isso me pegou de uma forma muito positiva, porque, tipo, é muito importante que acreditemos nos nossos sonhos. E o Jonathan Larson, ele tem essa esse poder de mostrar pra gente o quão isso é importante, né? E por mais que esse seja o primeiro trabalho do Lin-Manuel, ele faz isso de uma forma muito bacana, porque ele consegue passar, ele consegue transmitir pra gente o sabor dessa corrida do Jonathan. Porque é punk, ali durante o filme você vê a história do Jonathan, por exemplo, correndo atrás de uma série de coisas e você vê que o estresse dele faz com que ele esqueça as coisas, ele vê que o estresse dele ali atrapalha o instinto criativo dele, você vê que o estresse que ele passa cuidando de tudo é de certa forma um baita obstáculo para fazer aquilo acontecer. Mas na história dele existiram pessoas ali que deram suporte para ele, entendeu? Muitas, tipo amigos que apoiavam, amigos que estavam lá, os dramas que ele passa, por mais que ele veja aquilo como os maiores problemas do mundo, né? As outras pessoas que estavam ali ao redor dele também estavam passando pelos seus maiores problemas do mundo, mas mesmo assim jamais deixaram ele em segundo plano, sempre estiveram lá para ele. A importância da participação, a importância de estarem próximos é algo muito bacana de ver nessa história, né? Por mais que Superbia não tenha sido a obra que mais importante do Jonathan, durante o filme nós podemos ver que toda a história dele após Superbia é a grande motivação para ele fazer com que outras obras pudessem crescer, porque se você tem uma banda de rock and roll, por exemplo, você quer o quê? Que ela cresça. Pois é. O Jonathan ele passou muito por isso, tipo, ele tinha uma obra, ele acreditava nessa obra, mas o mais incrível disso é que ele consegue desenvolver uma obra nota 10 e ele tem que escutar da crítica, né? Que é uma obra muito cara que não pode ser produzida. Mas ao mesmo tempo, tipo, o investimento é muito alto para produzirem outras coisas totalmente sem noção, totalmente com uma qualidade inferior e consequentemente, tipo, existe um engajamento maior para produzir, entre aspas, algo com uma qualidade ruim do que com uma qualidade boa. E isso, por exemplo, é um exemplo que nós assistimos em Birdman, quando o Michael Keaton está ali tentando fazer a peça de teatro dele entrar em algum teatro de relevância e ele depende da aprovação dos críticos para fazer essa peça engatar. É muito interessante isso, até porque a história do Jonathan Larson ela se passa aproximadamente ali no começo dos anos 90, final dos anos 80, né? Tem muitos tabus ali acontecendo e a história de Birdman, por exemplo, ela se passa, se eu não me engano, na década de 70 e de 80. Eu não lembro ao certo a época de Birdman, mas são histórias relevantes que tem mais ou menos o mesmo teor, assim. Então, tipo, eu acho que esse filme do Tic Tic Boom ele pega muito, principalmente nessa questão da história. A história em si é algo que de fato
faz toda a diferença, tem toda a relevância para que o Jonathan Larson ele possa de fato conseguir chegar ao sucesso que ele realmente merece ter, né? E o drama da história dentro disso tudo é muito forte, ela te pega de um jeito muito intenso. É difícil você não se apegar à correria, né? Do cara resolver tudo. É difícil você não se apegar a. Você torce para que ele consiga, por exemplo, compor a música que ele precisa compor. E é incrível porque, tipo, ele se vê em muitos momentos ali sendo desafiado a trabalhar com algo que ele não gosta, a fazer uma série de coisas que ele não quer e deixar aquilo em segundo ou terceiro plano, a maior obra dele, entendeu? Então, ver isso durante o filme é algo que vai fazer com que você fique assistindo o filme até o final. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a ver o filme, eu me peguei ali assistindo o filme, mas em dado momento eu falei assim, caramba, tipo, esse filme não acaba mais, né? Mas aí é que tá o grande segredo. O segundo ato, ele transmite diretamente o que Suspiria transmitia, né? Você vê ali em dado momento do filme que uma das personagens fala, pô, Suspiria é uma baita obra legal, mas tem algumas coisas aqui que se perdem no meio do caminho, né? E eu acho que o segundo ato, essa obra ela remete muito essa perda. Por quê? A perda no segundo ato não é porque o filme tá ruim, tá perdendo a qualidade, não. Essa perda do segundo ato é exatamente remetendo à confusão de ideias que o próprio Jonathan tá passando ali durante a vida dele. Ou seja, tipo, o filme ele se passa em questão cronológica, ele se passa com a última semana antes do lançamento de Suspiria, né? Então, tipo assim, ele escreveu Suspiria, ele fez tudo o que precisava fazer. Na última semana faltavam algumas coisas para finalizar e ele precisava finalizar aquilo, mas ele não tinha a criatividade para poder fazer aquilo acontecer e ao mesmo tempo ele tinha a responsabilidade de cumprir com a sua obra, até porque existiam pessoas investindo dinheiro naquilo e queriam ver esse investimento funcionando, né? Então tinha essa pressão. Tanto é que em dado momento ele precisa, por exemplo, contratar músicos e ele tem que correr atrás de ganhar a grana para isso, porque o cara pega e fala, ó, não tem dinheiro para mais isso não. Você já mandou contratar tanto e tanto e tanto e até agora, e aí? Não estamos vendo evolução em nada, né? Então, tipo, é pancada isso tudo. É surreal e é onde eu falo. O entrave de criatividade dele, acredito que tenha muito se passado por causa desse estresse, né? Mas, de fato, é um filme muito emocionante para você assistir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês assistiram Suspiria? O que vocês acharam? Me conta aí o que eu esqueci de falar, o que vocês pensam sobre isso. Tem uma opinião diferente da minha? Deixa aí nos comentários. É sempre muito legal ver como vocês pensam, o que vocês pensam sobre tudo isso, beleza? Eu quero também pedir mais uma vez, de coração, para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e com certeza, se vocês chegaram até aqui, que vocês possam de fato compartilhar isso com outras pessoas, que vai ser muito legal. É muito gratificante ver o canal crescer por causa de vocês, beleza? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!